Se você tivesse que dar algum conselho para as pessoas terem uma vida mais feliz, o que você faria? Esse autor aqui, Jordan Peterson, ele escreveu esse livro e aqui ele diz 12 regras para a vida e ele considera que isso aqui é um manual para que as pessoas tenham uma vida feliz, mesmo se estiver diante de situações problemáticas, situações de caos. Então, eu vou fazer um breve resumo desse livro, fica comigo aqui até o fim desse vídeo para você entender quais são essas 12 regras e como que você pode fazer para aplicar na sua vida. E olha só, para quem nunca leu esse livro aqui, eu recomendo. Esse aqui é um livro realmente, ele é um manual de 12 regras aqui para a gente implementar na nossa vida e com isso a gente ter uma vida muito melhor. Eu vou até inclusive, vou deixar o link na descrição aqui por onde eu comprei esse livro. Se você tiver interesse em comprar também para fazer uma leitura, que realmente ele é um conteúdo mais denso, eu vou fazer até um breve resumo aqui. Só que ele é um conteúdo mais denso, é interessante que você leia esse livro, que você assim, ele é um livro de cabeceira. Ele é aquele livro que você tem que estar sempre consultando ali, dando uma olhadinha nas regras para você implementar na sua vida. E sempre que você estiver diante de alguma situação que não seja situação agradável, aquela situação que você quer, vai lá, folha o livro, você vai ver que tem alguma coisa aqui que você pode extrair, você pode colocar na sua vida e a sua vida vai melhorar, com certeza. Então, vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser adquirir o livro por aqui, por onde eu compro os meus livros, só clicar no link, você já vai cair direto lá na página e vai poder adquirir o seu livro. Mas vamos então para as 12 regras aqui, vou fazer um breve resumo para que vocês entendam e queiram ler o livro. Regra número 1, mantenha a postura ereta. O autor ele fala que até no reino animal, os animais eles se comportam quando eles são ali desafiados por algum outro oponente. Inclusive, se você for pegar para olhar ali, até ele dá o exemplo do cão e do gato. Quando o cão vai atacar um gato, ele fala que o gato ele infla ali de tamanho e fica um pouco maior, para mostrar que realmente ele tem um volume corporal muito maior, fazendo com que o oponente fique com medo. Então ele conta que essa parte, se você manter uma postura ereta, ele fala que todos os animais eles fazem isso no seu modo. E ele fala que quando vem para a parte do ser humano, ele fala que um dos hormônios que é responsável para que a gente tenha aquela confiança é a chamada serotonina. E a serotonina ela é um hormônio que pessoas que têm depressão, ela não tem esse hormônio no nível mais elevado. Ou seja, por não ter esse hormônio no nível mais elevado, ela vai se sentir um pouco de falta de confiança. Então ela vai andar ali talvez com uma postura mais reta, com os ombros caídos, cabeça baixa, olhando para o chão. E isso aí mostra para o seu oponente que ela é um alvo totalmente fácil de ser batido. Então os animais, o que eles fazem quando eles estão diante de uma situação que o desafia? Ele infla o seu corpo, mantém a postura, fala, opa, pode vir, eu não vou abaixar a bola para você. Os humanos é a mesma coisa, só que pessoas que têm esse nível de hormônio um pouco mais baixo, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue manter uma postura mais ereta e falar assim, não, opa, eu sou confiante, eu tenho confiança no meu taco, tenho confiança em mim. E até o próprio oponente, ele vai olhar para você, porque o corpo ele dá sinais. Então o oponente ele olha e já fala, opa, realmente, essa pessoa aqui tem uma postura ereta, ela é uma pessoa confiante, logo, eu não vou tentar fazer qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de coisa que vá fazer ela se desconstruir, porque ela não vai, ela realmente é uma pessoa ali que confia em si. Então os animais fazem isso e ele fala que as pessoas também têm que fazer isso, tem que manter aquela postura ereta, aquela postura de confiança. E ele fala que por fazer isso daí, o próprio corpo ele já exala essa confiança para os outros oponentes. Então os outros vão falar assim, opa, não, realmente, não posso nem tentar porque não vai fazer sentido, porque olha como ele está totalmente firme, confiante naquilo que faz. Então eu entendo que ele é uma pessoa que está sabendo o que está fazendo. Então isso aí é muito importante e é importante para que as pessoas te olhem e falem, não, ali vem uma pessoa confiante, uma pessoa que confia em si. Então não tenho chance nenhuma de tentar qualquer coisa contra ele. Regra número 2, trate bem de si mesmo. Aqui o autor ele fala que tem muitas pessoas que elas não querem cuidar de si, porque ela entende que o ser humano é uma pessoa mau, que ele de natureza ele já tem um instinto mau. Então ele fala assim, se eu sou mau, então eu não posso cuidar muito bem de mim. E o que ele faz? Para desviar um pouco dessa atenção, ele trata bem animais de estimação, ele trata muito bem crianças, porque ele entende que esses aí são seres indefesos, são seres que ele precisa cuidar. Só que dele mesmo ele não cuida. E o autor fala que isso aí é um erro. Por que é um erro? Porque ele fala que as pessoas, ao invés de cuidar das outras, elas têm que cuidar delas primeiro. Porque uma vez que você cuida de si, você pode cuidar dos outros. Agora, se você não cuida nem de si, qual que é a competência que você tem para você cuidar de outras pessoas? Ele fala que não faz sentido algum. Então ele fala até assim, é interessante que você cuide da sua vida. Uma vez que você cuida da sua vida, certamente você vai conseguir cuidar de outras vidas também. E se você não conseguir fazer isso, se você não conseguir cuidar nem da sua, nem de você cuida direito, como é que você vai cuidar dos outros? Como é que você vai defender os outros? Como é que você vai proteger um indefeso? Você não vai conseguir, porque você não cuida nem de si. Então ele fala que o primeiro passo nesse sentido é você cuidar primeiro de si. Cuide da sua vida. Uma vez que você cuidou da sua vida, você vai conseguir cuidar de outras vidas também. Você vai conseguir proteger outras pessoas que estão no seu ciclo, que estão no seu meio, porque isso vai se tornar muito fácil.
porque você já tem uma confiança de cuidar de si mesmo. Agora ele fala que se você não cuida nem de si, qual que é a confiança que você tem para você proteger outra pessoa? Ele fala que você não vai ter confiança nenhuma para isso. Então é interessante que se você quiser ser um protetor e cuidar dos outros, que você cuide de você primeiro. Terceira regra, faça amizades com pessoas que querem o melhor para você. Ele fala que aqui é um ponto, porque tem muitas pessoas que ao invés de fazer amizade com pessoas que querem o bem dela, ela faz amizade com pessoas tóxicas, pessoas que não querem o seu bem, talvez pessoas que até mesmo querem te prejudicar. Então ele fala que o interessante é que você faça amizade com pessoas que querem o seu bem. Porque se você fizer isso aí, você vai estar assim, só de fazer isso você já se livra daquelas pessoas que querem o seu mal. E aí ele fala que se você conviver em ambientes com pessoas tóxicas, você vai gastar muita energia para tentar equilibrar essas forças. Ele fala que não é interessante. Não é interessante você gastar energia para tentar equilibrar algo que você já sabe que é ruim, algo que não está sendo produtivo para você. Então ele fala que ao invés de fazer isso, ele fala que é interessante que você gaste energia, mas com pessoas que querem o seu bem. Porque ele fala que essa energia, ela vai te potencializar e vai te colocar em níveis mais superiores. Então ele fala até que não é que você não vai ajudar outras pessoas, pessoas que estejam com problema. Você pode ajudar, só que o primeiro passo ele fala que é bom você entender se realmente a pessoa que está com problema, ela quer ser ajudada. Porque às vezes você está gastando energia para tentar transformar, para tentar mudar a vida de uma pessoa, e às vezes ela mesma que precisa daquela mudança, ela não está nem aí. Ela não vai gastar energia para tentar mudar, para ser uma pessoa melhor. E aí você está lá tentando, insistindo, e fala, não, eu vou conseguir, eu vou mudar. Só que a pessoa que é o principal beneficiário, ele não está nem aí. Então é interessante que você esteja em ambiente com pessoas que realmente querem a transformação, pessoas realmente que querem subir de nível. Se você estiver nesse ambiente, ele fala que aí sim, aí você está no lugar correto. Se você não tiver, ele fala que é interessante você fazer uma lista e checar quais são os seus amigos, quem são as pessoas que estão no seu ciclo e qual que é o grau de influência dessas pessoas para a sua vida. E se você perceber que essas pessoas que estão no seu grau de influência ali são pessoas totalmente tóxicas, ele fala que é bom você abandonar, é bom você procurar um outro ambiente, porque senão você não vai conseguir conviver com isso por muito tempo e isso aí vai acabar minando um pouco daquela energia, daquele gás que você tem para tentar ter uma vida melhor. Quarta regra, se compare com você do passado. Tem muitas pessoas que erram nessa regra, segundo o autor, que ele fala que as pessoas, ao invés de se comparar com ela do passado, ela acaba se comparando com o palco de outras pessoas e aí ela acaba se frustrando. Porque pensa assim, se você se comparar com uma pessoa que já está no palco e falar assim, olha, ele já está lá no palco, olha o sucesso que ele tem e olha onde eu estou, porque você está comparando o palco dela com o seu bastidor. Ele fala que isso é errado. Você não pode fazer esse tipo de comparação, você não pode se medir com a régua dos outros. Então ele fala que você tem que se comparar com o seu passado. Então olha você de um ano atrás, como que era? Você se orgulha de você de um ano atrás? Se você se orgulha, é sinal que você não fez muita coisa. Agora, se você não fala, não, o eu lá do passado, ele é muito menor do que o eu do presente. Então é sinal que você está crescendo. Então se você fizer esse tipo de comparação e ver que você realmente teve ali um certo progresso, você vai gostar, você vai se sentir feliz e falar, opa, não, realmente, eu estou crescendo. Eu cresci 10%, eu cresci 20%, eu cresci 1% por dia. Então ele fala que se você tiver esse tipo de consciência se comparando com você do passado, mas não para você se comparar e se diminuir no presente, pelo contrário, só para você se balizar e saber que você está muito maior do que você lá de um ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Então ele fala que isso aí é interessante. Agora, se comparar com outras pessoas, ele fala que não. Ele fala porque você nunca vai estar comparando o seu bastidor com o bastidor dela. Porque realmente ela não vai estar mostrando, talvez, o bastidor para você. Ela vai estar mostrando o palco, vai estar mostrando ela ali brilhando, ela fazendo show. E aí você, no seu bastidor, você vai ficar meio deprimido, de falar assim, pô, olha como que ela chegou e eu não vou conseguir. Olha a distância. Então isso aí ele fala que não vai deixar você tão confiante. Então é interessante que você se compare simplesmente com você do passado. Ele fala que se você fizer isso aí e não se contentar com você do passado, ele fala que você vai estar fazendo coisas que vai te fazer subir de níveis e conseguir posições muito melhores na vida. Quinta regra, ele fala para você não permitir que seus filhos façam coisas que fará você gostar menos deles. E aí você tem que até ficar pensando o seguinte, tá, mas o que meu filho pode fazer que eu posso gostar menos dele? Eu amo meu filho, beleza, você ama seu filho. Só que se o seu filho desrespeitar uma pessoa na sua frente, se o seu filho ele xingar, se o seu filho ele for mal criado, você vai gostar dele? Ele fala que nesse sentido, você vai gostar menos dele. Então se você vai gostar menos, ele fala que é interessante que você eduque, que você discipline e que você cuide dele para que você sempre goste mais e nunca goste menos. Ele fala que o seu filho ele tem que ser educado para entrar em todos os ambientes. Em todo ambiente que ele chegar, você sinta orgulho do seu filho. Agora, se você não puder ir em certos ambientes porque o seu filho ele não está preparado ou não tem aquela maturação porque você não deu, ele fala que isso aí está errado. Ele fala que você tem que educar o seu filho para todo ambiente que você for com ele, você sentir orgulho dele. Fala, oh, legal, esse é meu filho. Então ele fala que as pessoas até vão olhar para você
e vão sentir orgulho de você, porque vão ver o seu filho e vão ver o reflexo do seu filho em você e falar, opa, esse aqui ele educou muito bem o filho dele, olha como é que o filho dele se comporta. Então, nesse sentido, o autor fala que os pais, eles têm que dar exemplo, eles têm que cuidar dos filhos para que eles sempre sintam orgulho. Ele não pode deixar que o filho dele faça coisas que fará ele gostar menos. Pelo contrário, ele tem que permitir que o filho dele faça coisas que fará ele gostar muito mais dele. Então o autor diz que crianças bem educadas, crianças bem disciplinadas, crianças que tratam bem outras pessoas, ele fala que isso aí é o orgulho dos pais. Então se os pais tratarem uma criança e deixar ela chegar nesse nível, olha o quanto eles vão amar essa criança. Então ele fala que é nesse sentido, ele fala que você tem que cuidar dos seus filhos, ele fala que você pode até ser amigo dos seus filhos, mas você não pode ser amigo antes de disciplinar, antes de corrigir, antes de cuidar dele e fazer ele se tornar uma pessoa que você goste mais dele. Quando isso aí acontecer, aí ele fala que aí você pode ser amigo do seu filho. Sexta regra, coloque sua casa em ordem antes de querer mudar o mundo. Tem muitas pessoas que às vezes têm aquelas ideias aí e falam assim, não cara, se eu fosse o presidente da república, eu ia fazer isso, eu ia resolver o problema da fome no Brasil, resolver o problema da fome no mundo, eu ia fazer tal coisa, eu ia fazer essa empresa crescer, eu ia fazer isso aqui ia decolar. Então tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento e não está errado. Só que o autor fala que antes de você sair querendo mudar o mundo, é interessante que você mude primeiro a sua casa. Que ele fala que se você der 3 voltas na sua casa, você vai encontrar ali alguns problemas que você precisa resolver. Só que ao invés de você focar no problema que você pode resolver, você foca em algo que você não pode resolver. E aí você levanta uma legião de pessoas que reclamam, de pessoas que são insatisfeitas com a vida, pessoas que são insatisfeitas com o modelo de governo que aí está. Então ele fala que isso aí só vai levantar um monte de reclamões. Ao invés de pessoas que dê volta ao redor da sua casa e encontrem problemas que eles podem resolver, eles ficam querendo resolver o mundo. Então ele fala, ele até é bem enfático nesse sentido, que se você quiser resolver o mundo, resolva primeiro o problema da sua casa, dê 3 voltas. Se você der 3 voltas ali, você vai achar problema para você resolver. Uma vez que você resolveu esses problemas, aí você pode ir querendo resolver problemas maiores. Mas até que você resolva o seu problema ali, que é o problema da sua casa, o problema dentro do seu quintal, ele fala que você não pode sair querendo resolver o mundo, porque você não vai conseguir. E outra, ele fala que você não tem nem bagagem para isso. Então o autor ele é bem incisivo nesse sentido. Se a gente quiser pontuar em problemas que o mundo está passando, ele fala que primeiro nós temos que resolver o problema dentro da nossa casa. Sétima regra, busque o que é significativo e não o que é conveniente. Ele fala que nesse ponto as pessoas elas tendem sempre a buscar aquilo que é conveniente para ela, aquilo que é cômodo. Só que ele fala que o que é cômodo ele não te edifica. Para você ser edificado, ele fala que você precisa fazer o que é significativo. O autor dá vários exemplos e um deles ele fala que se você quiser passar num concurso público, antes de passar no concurso, ele fala que você vai ter que abdicar de algumas horas de lazer, porque você vai ter que ficar em casa sentado estudando para aprender o conteúdo do concurso. Caso contrário, ele fala que você não vai passar. Só que aí o que ele fala? O que é melhor? O que é mais cômodo? É mais cômodo sair com os amigos no final de semana e não estudar. Só que o que é mais significativo para você passar no concurso? É você dedicar ali horas e horas do seu tempo estudando. Só que ele fala que as pessoas, elas tendem sempre a fazer aquilo que é cômodo. E poucas pessoas fazem aquilo que é realmente significativo. Se você quer passar numa prova de autoescola para você tirar sua carteira de motorista, o que você tem que fazer? Você vai ter que dedicar ali algumas horas estudando aquela cartilha para você realmente tirar uma boa nota e depois você ir para a prática e conseguir fazer o seu teste ali com bastante exatidão e passar na prova. Só que se você não estudar, vai ter como você passar na prova e conseguir a sua carteira de motorista? Ele fala que é praticamente impossível, você não vai conseguir fazer isso aí. Então, para que você consiga coisas que são ali coisas significativas para você, você não pode fazer coisas que são simplesmente convenientes e cômodas. Você precisa realmente se desafiar. Toda vez que você fizer isso aí, certamente você vai conseguir colher algo no futuro. Oitava regra, diga a verdade. O autor fala que de forma alguma você tem que contar mentiras. E quando ele fala mentiras, é que ele fala que a mentira, sempre que você conta uma, a mentira ela não é sustentável. Então, se você vai ter que sempre contar uma mentira, depois você vai ter que contar uma outra mentira para justificar aquela mentira anterior que você já contou. E ele fala que, pelo contrário, se você contasse a verdade, era uma vez só. Uma verdade dita uma vez, as pessoas podem até te perguntar as coisas, pode fazer perguntas de trás para frente, de frente para trás, que a resposta ela sempre vai ser a mesma. Você nunca vai ter distorção na fala. O autor é um psicólogo e ele estudou comportamentos cerebrais e ele fala que pessoas que mentem, elas nunca estão contentes ou elas nunca estão tranquilas. Elas sempre estão pensando, tá, mas se aquela mentira que eu contei, se as pessoas não acreditarem, eu teria que contar uma outra. Então ela fica sempre ali procurando coisas para, se de repente ela for questionada por alguém, ela ter uma válvula de escape. E ele fala que pessoas que contam a verdade, elas não têm esse problema. Pessoas que contam a verdade, elas são livres.
Pode as pessoas fazer perguntas para ela de um jeito, pode fazer de um outro jeito, mas a resposta vai ser sempre centrada. Então o autor fala para que você não seja escravo da mentira, que você sempre conte a verdade. Ele fala que em momento algum é interessante que você conte alguma mentira para você se defender, para você se proteger, porque ele fala que ela não vai ser sustentável. Então você sempre vai ter que estar contando mentira e você vai entrar num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso não te fará bem no futuro. Então se você quer se sentir bem, se você quer ter uma qualidade de vida melhor no futuro, conte a verdade sempre. Nona regra, presuma que os outros sabem coisas que você ainda não sabe. Isso aí ele fala que tem pessoas que às vezes elas não conseguem escutar o que o outro tem a dizer e às vezes quando o outro começa a falar algo, ele já interrompe e já coloca o seu parecer. Ele fala que isso aí não é interessante, porque se você fizer isso, você não vai estar com todas as informações para poder dar uma opinião verdadeira, uma opinião que de fato seja congruente com aquilo que a pessoa está te contando. Então ele fala que o que é interessante nesse caso? É interessante que você escute tudo que a outra pessoa tem a dizer. E ele até dá vários exemplos no seu livro, e ele fala que tem momentos que as pessoas estão dialogando, e às vezes a outra pessoa, só por ela estar ouvindo, e sem dar nenhuma palavra, simplesmente por estar ouvindo, essa pessoa que estava aqui falando o tempo inteiro, ela sai do discurso dizendo, nossa, o Renato é muito bom, o Renato é um bom ouvinte, ele me escutou, nossa, é muito bom conversar com ele. E às vezes o Renato que está aqui não falou nada, ele simplesmente ouviu. Então ele fala que o ouvir ele é muito bom para que você consiga dar depois uma opinião mais certeira. E se você não fizer isso aí, ele fala que você vai dar opiniões erradas. E ele fala que um ponto importante, se você quiser realmente ajudar uma pessoa a qual você está ouvindo, e você quer talvez participar, dando uma opinião que possa agregar, ele fala que é legal que você junte os pontos que aquela pessoa te falou, que às vezes ela está sem ideias de como que ela vai resolver o teu problema. Simplesmente ela está ali contando para você os problemas que estão acontecendo, só que ela não sabe ainda o que ela vai fazer. E você, como um bom ouvinte, o que você faz no final? Você só recapitula, faz um resumo de tudo aquilo que ela falou. Então você começa a juntar desde o primeiro ponto até o último e coloca na mesa ali tudo aquilo que ela te disse, só que de forma resumida. E você pode até começar assim, o autor sugere. Você está me dizendo que... E aí você elenca todos os pontos ali que a pessoa está colocando. E aí você vai ver que essa pessoa que te disse, ela mesma já vai ter a solução. Porque ela vai ver que às vezes a decisão que ela ia tomar uma decisão ali por impulso, uma decisão totalmente emocional, nada a ver com a razão. E ele fala que toda vez que você faz isso aí, que você resume ali o que a pessoa diz e coloca na mesa ali, ó, é isso que você está me dizendo, e aí você elenca todos os pontos, ele fala que a pessoa já vai ter a solução. E dessa forma, com poucas palavras, você consegue ouvir, você consegue ser uma pessoa interessante, e essa pessoa que conversou com você, que confiou ali os seus segredos, ela vai gostar e vai falar muito bem de você, ou seja, você vai ter uma excelente reputação. Então é isso, ele fala que antes que você dê opinião ou que corte as outras pessoas no momento que estão falando, ele fala que é interessante que você ouça para que você dê opiniões congruentes. 10ª regra, fale com precisão. Isso aí vai ajudar você a tomar as melhores decisões. Tem muitas pessoas que às vezes na hora de tomar uma decisão não conseguem tomar uma decisão certa, porque ao invés de falar ali com precisão, sabe, com exatidão, acaba falando ali as coisas meio picado e na hora de tomar a decisão não consegue tomar uma decisão certa. Por quê? Porque não tem as informações corretas. Então toda vez que você for tomar uma decisão, é interessante que você tenha todas as informações elencadas. Caso contrário, você não conseguirá tomar uma excelente decisão. 11ª regra, não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. O autor fala que é o seguinte, quando as crianças estão andando de skate, geralmente elas fazem aquele movimento simples, né, que é simplesmente de rolar sobre o skate. Só que quando elas começam a dominar o skate, elas já começam a assumir algum tipo de risco, e geralmente são riscos que você fica até com a mão na cabeça de pensar assim, nossa, cara, vai dar errado, ela não vai conseguir executar essa manobra. E ele fala que isso aí é interessante, que você deixe as crianças correrem riscos, que você deixe a criança cair, que você não seja totalmente ali um protetor de não deixar ela tomar riscos ou algo que possa fazer ela crescer, que possa fazer ela aumentar o seu nível intelectual. Então ele fala que é interessante que você, se você quiser educar realmente as suas crianças, seus filhos, que você deixe ele tomar risco. Quando ele perceber que ele já está muito bom naquela manobra, deixa ele fazer uma manobra mais arriscada, não fique barrando. Ele fala para você não ficar dizendo não a todo momento. Ele fala que tem muitos pais, tem muitas pessoas que coíbem os seus filhos e não ensinam para ele o que ele tem que fazer. Simplesmente coíbe dizendo não, isso não, não, não e não. Então ele fala que simplesmente por fazer isso aí, você não vai estar educando, você não vai estar ensinando. Ele fala que é interessante que você deixe as crianças correr risco, é claro, que você calcule os riscos que eles vão correr, mas que você deixe correr risco para que ela fique mais confiante no futuro. 12ª regra, aqui o autor fala para você acariciar um gato ou um cachorro na rua.
porque se você fizer isso aí, ele fala que o seu nível de energia ele vai melhorar. O autor está dizendo que se você faz esse tipo de contato com animais, se você para olhar o nascer do sol, se você para olhar o pôr do sol, ele fala que aí você vai estar tendo contato com a natureza. E por ter esse contato, ele fala que o ser humano, ele precisa disso, e aí o ser humano é colocado no local onde ele precisa estar. Então, simplesmente pelo fato de parar para apreciar, de parar para olhar uma folha caindo de uma árvore e ver que aquele processo não é um processo simples, ali é um processo muito complexo e que tem alguém que controla tudo isso daí. Ele fala que tem um arquiteto que domina todo esse universo. Então, quando a gente para acariciar um gato na rua, para acariciar um cachorro, ele fala que ali a gente está sendo colocado em contato com a natureza e está entendendo que, opa, peraí, tem alguém que controla tudo isso daqui. Então ele fala que isso aí é interessante e faz o composto, né, por essas 12 regras, a qual se a gente seguir todas essas regras, a gente será no futuro uma pessoa muito melhor. E é isso, eu consegui aqui fazer um breve resumo desse livro, as 12 regras, né, que Jordan Peterson fala que são essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, queria muito que você desse o like aqui para o YouTube entregar esse conteúdo para outras pessoas, muitas pessoas verem esse vídeo e ter as suas vidas transformadas. E aí, é claro, aquele que se interessou mais por esse vídeo, que consiga entrar no link aqui na descrição, compre esse livro, faça a leitura, que realmente é uma leitura que pode mudar a sua vida para melhor. E se eu conseguir fazer isso, dá o like, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder os nossos próximos conteúdos.